Ele ganhou destaque nas academias de ginástica como repositor de energia. Nessas ocasiões, vem no suco ou na tigela. Estou falando do poderoso açaí, que tem muito mais potencial a ser explorado. Bom, o açaí é uma fruta muito rica em vários nutrientes. A gente pode dizer que ele é muito rico em fibras, tem uma quantidade boa de proteínas, rico em micronutrientes também como cálcio, como fósforo, potássio. Ele é bem rico em calorias, mas eu acho que o principal no açaí não é se preocupar com as calorias. Eu acho que a partir do momento que você tem uma alimentação adequada e rica em nutrientes, as calorias elas ficam de lado, porque todos os nutrientes que estão presentes ali, eles acabam beneficiando o nosso organismo, fazendo com que ele funcione. Então, até pessoas que estão obesas, que estão fazendo dieta, podem utilizar o açaí. Tanto a gordura monoinsaturada como a poliinsaturada presente no açaí, ambas diminuem o colesterol ruim. Mesmo com tantos benefícios, não se assuste se você ainda não conhece a frutinha. Ela só é cultivada em grande escala no norte do país. A árvore que produz o açaí chama-se açaizeiro. É uma espécie de palmeira e a frutinha tem uma coloração bem escura. E é por essa coloração do açaí, esses pigmentos, que ele tem tantas propriedades que hoje em dia já são consideradas como medicinais. As antocianinas, elas evitam a proliferação dos radicais livres, então elas previnem a formação de radicais livres, evitando câncer. No norte do país, onde ele é mais difundido e conhecido, eles utilizam com arroz, com feijão, com tapioca, com farinha, eles utilizam em várias preparações salgadas. Por aqui o açaí é muito conhecido na forma de suco ou na tigela, a combinação menos recomendada. O problema da tigela é a quantidade de xarope de guaraná e todas as outras coisas que eles colocam. Se puder evitar de utilizar, colocar, para quem está procurando perder peso, o ideal é fazer um suco de açaí batido com uma fruta e se quiser adoçar, usar um pouquinho de mel. Mas não utilizar o xarope de guaraná e encher, até porque a tigela vai muito açaí. É muita polpa para uma pessoa só, dá até para substituir uma refeição a quantidade calórica que tem nele. Por isso, anote aí 2 sugestões de receitas com açaí, um molho salgado para carnes e massas e um pão integral. Vamos começar com a receita pesquisada e preparada pela nutricionista Adriana Queires. A gente escolheu um pão integral, né? Que vai ter toda a fibra, mais a fibra do açaí, por ser um alimento rico em fibra. E esse pão, a gente coloca apenas um pouco de gordura, porque como o açaí ele já é rico em gordura, a gente não precisa ter uma gordura adicional muito em grande quantidade. Bom, para começar, a gente primeiro vai fazer o fermento. Então, a gente aquece um pouquinho de água, uma meia xícara de água mais ou menos, coloca o fermento, que são mais ou menos umas 2 colheres de sopa, e um pouquinho de trigo para fazer a liga e o fermento crescer. Aqui são mais ou menos 1 colher cheia de farinha de trigo. Então, a gente mistura. A água tem que ser morna, não pode ser muito quente, tá? A gente mistura bem e essa mistura a gente deixa reagir por mais ou menos uns 15 minutos. Ela vai crescer, vai chegar mais ou menos por aqui, que já vai significar que o fermento reagiu. Depois que ele cresceu durante 15 minutos, a gente passa ele para um recipiente maior, tá? Que é onde a gente vai adicionar todos os demais ingredientes. A ordem não interfere muito. Eu sempre prefiro colocar o açúcar primeiro, então são 3 colheres de sopa de açúcar mascavo orgânico, tá? A gente mistura. Coloca a polpa do açaí, que é 1 xícara de polpa de açaí, sempre lembrando então para ele ser pasteurizado, pra gente garantir que ele foi feito em condições higiênicas, né? É mais ou menos, um saquinho daqueles que a gente encontra em supermercado. Coloca os 2 ovos inteiros, 1 pitada de sal, 1 colher rasa de cafezinho, 1 fio de azeite de oliva, daí a gente consegue mais gordura monoinsaturada ainda. Veja que é bem pouquinho, não tem necessidade de muita quantidade de óleo. E a gente vai adicionando a farinha de trigo. Aqui eu tenho 1,5 xícaras de farinha de trigo normal e 1,5 xícaras de farinha integral. Eu já misturei aqui, tá? Então a gente vai adicionando e mexendo.
Mexe até ficar homogêneo. Não tem que ficar sovando, nem batendo. Ele não vai ficar numa consistência de enrolar o pão, tá? Não fica consistência de massa de pão. Isso, ela fica assim, ó, uma consistência mais de bolo, e é normal. Bom, então agora, como todo pão, a gente deixa essa mistura crescer. A gente cobre com um paninho, deixa num ambiente que não vai pegar muito vento, um forno de micro-ondas, por exemplo, desligado, claro, né? E deixa crescer por uns 20 minutos. Depois que cresceu por uns 20 minutos, que a gente vai ver que o fermento reagiu novamente, a gente transfere para uma forma, tá? A forma a gente coloca com papel manteiga, levemente untada, também com azeite de oliva. Depois que cresceu, a gente coloca a mistura na forma, coloca um pouco de aveia para decorar. E agora a gente espera crescer mais 20 minutos. Ele vai cobrir a forma inteira. Depois que ele cresceu 20 minutos, que ele já tomou uma altura até um pouco superior à bordinha da forma, a gente leva em forno pré-aquecido por 15 minutos, né, numa temperatura de 180 graus, uma temperatura média, e cronometra 40 minutos. 40 minutos já é o suficiente para o pão estar pronto. Só observar para cuidar que lá por 30 minutos que ele está no forno, a gente cobre com papel alumínio para evitar que a parte superior dele fique muito queimadinha. Então, na verdade, ele fica bem macio, né? A coloração dele fica muito bonita, dá mais ideia ainda de ser um pão integral, um pão saudável, né? Tanto a receita do pão quanto para preparar o molho salgado de açaí que mostraremos na sequência é usada a polpa, encontrada nos supermercados. Pela dificuldade e como o clima de lá é bem diferente do nosso, a única maneira de consumir o açaí aqui no sul do país é na polpa. E essa polpa a gente tem que tomar muito cuidado. O ideal é verificar sempre no rótulo se está escrito que ele é pasteurizado, porque o açaí que não é pasteurizado, ele pode ter uma série de contaminantes próprios da plantação, até que podem trazer malefícios para a gente, não trazendo tantos benefícios da fruta. Então, sempre cuidar com esse pequeno detalhe. É a nutricionista Ana Carolina que vai nos ensinar a fazer o molho salgado, que é bem rápido e simples. Preste atenção. A gente começa com caldo de legumes. Esse caldo de legumes aqui foi feito previamente. A gente cozinhou cenoura, cebola, colocou um pouquinho de temperos, alho, um pouquinho de sal e os temperos naturais de sua preferência. Quem quiser usar pronto, até pode, mas assim é sempre melhor. Uma xícara de caldo de legumes. Depois a gente vai usar amido de milho, 2 colherinhas de chá de amido de milho, uma xícara de vinho branco seco. Isso que é importante, não pode ser suave, tem que ser seco. O açaí, aqui a gente também tem uma polpa de açaí, que dá 4 colheres de sopa. Aqui compra no supermercado. Aqui são 4 colheres de sopa de requeijão e um pouquinho de pimenta. A dica é misturar os 3 primeiros ingredientes na sequência: caldo de legumes, amido de milho e o vinho branco. E mexer só até engrossar o amido de milho. Depois que ele já engrossou um pouquinho, a gente pode acrescentar o açaí e o requeijão. Pode acrescentar já uma pitadinha de pimenta e esperar até ferver. A consistência que ele fica essa daqui é como se fosse um creme, é um molho mais grosso mesmo. E assim ele está pronto para servir. Você pode colocar em cima do frango, de qualquer preparação salgada da sua preferência. E assim você tem uma porção de antioxidante diferente, alternativa para o dia a dia. Ele lembra muito o gosto do molho madeira. É um molho, por causa, acho que do vinho, ele lembra bastante. Por isso que ele combina tanto com as carnes e também pode ser acompanhado de uma massa. É só preparar e se deliciar. E não precisa ter medo de exagerar no consumo do açaí. Uma polpa de açaí por dia não tem um problema assim em relação à caloria e tudo mais, não. Ele é muito rico em nutrientes e faz bem pra gente. Se quiser usar 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, não tem problema nenhum. Só vai trazer benefício.